Rogério Ceni, eu queria saber de você, como é que você absorve essa questão desses resultados, dessa sequência diante do Flamengo, você como treinador, foi uma questão pessoal. Esses 4 jogos também que o Bahia não conseguiu vencer o Flamengo na temporada. E se te incomoda o torcedor do Esporte Clube Bahia chamar você de burro e contestar o seu trabalho durante o segundo tempo e no final do jogo? Olha, boa noite primeiro. Com relação à derrota, toda derrota ela incomoda, ela machuca. Eu falo sempre que a cada jogo que você está jogando e não consegue vencer o adversário, isso ele ao menos para quem gosta de vencer, é algo que incomoda. Sobre vaias, eu gostaria sempre, logicamente, que o torcedor estivesse feliz e aplaudindo a cada jogo, mas quando a gente não consegue o resultado, independente de contra quem seja ou da maneira que jogue, eu acho que o torcedor ele paga o ingresso e é inerente ao jogo, inerente ao trabalho ser vaiado. Ninguém gosta de ser vaiado, não conheço ninguém que goste de... Todo mundo gosta de ser exaltado pelo trabalho, nem sempre é possível. Eu respeito esse lado do torcedor e nós temos que tentar... novos jogos vão ser jogos difíceis aqui, nós vamos ter... Os 2 próximos jogos são jogos pesados também, como foi hoje, e nós vamos tentar fazer com que o torcedor reaja de maneira diferente, entregando um resultado diferente também para ele, mas é compreensível que o torcedor saia chateado. Boa noite, Rogério. A gente vê que a maioria dos jogos o Depena entra no lugar do Everton Ribeiro. E você deixou aqui praticamente nas entrelinhas da última coletiva que seria a probabilidade maior do Depena ir para o jogo. A pergunta é, você não poderia ter tentado outra alternativa? Você teve 4 dias de treinamento, a gente sabe que não é extensivo, mas 4 dias. Você não poderia ter tentado outra alternativa, justamente outro jogador no lugar do Depena? Então, nós treinamos com 3 atacantes, o Cauli, para baixar naquela função defensiva, se afasta ele muito do gol. Ele é um jogador com característica mais de construção, para ele jogar todo o tempo numa função como Everton Ribeiro, né, e colocar mais o atacante, eu acho que a gente perderia o controle de jogo, que o Flamengo, nós saberíamos que ele marcaria a pressão. Então nós tentamos alternativas durante a semana de treinamento. Aqui a gente achou que se encaixaria melhor. Era o Depena, que era um substituto natural pelo Everton Ribeiro. Eu acho que fez um início bom de partida. Acho que nós fizemos um início, 20, 25 minutos bem. O Depena também muito bem no jogo. E aí depois perdemos um pouco a confiança numa das construções, onde nós cedemos um escanteio para o Flamengo num erro de passe. E ali o Flamengo começou a crescer e nós perdemos um pouco a confiança. Mas dentro das disponibilidades de peças, nós trabalhamos de formas diferentes e a escolha foi pelo Depena. Rogério, boa noite. Nos últimos 3 meses, você teve algo que você muito desejou ao longo da temporada, que é a semana cheia de trabalho. Poder descansar, poder aprimorar e consertar os erros. Só que nesses últimos 3 meses foram 7 jogos e 33% de aproveitamento. São 4 derrotas. Por que, pelo menos nos resultados, foi tão ruim esse período para o Bahia? A gente trabalha bastante no período onde tem uma semana livre. A gente tenta fazer com que eles descansem, se recuperem e se aprimorem, treinem. Mas isso não é uma garantia que o resultado virá para ninguém. Não tem como você garantir. As equipes, não somos só nós, né? A maioria das equipes tem esse período e nem sempre você vai garantir. Hoje nós tínhamos uma ausência importante, que era do Everton. Tentamos suprir essa ausência dele. Mas nós teremos mais uma semana, o Cruzeiro terá mais, o Cruzeiro terá 14, nós teremos 12 dias, o Cruzeiro terá 12 dias, né, para o próximo confronto. E ou aquele que tem 14 ou aquele que tem 12 vai sair frustrado, entende? Então, assim, nós tentamos fazer o nosso melhor, acho que o time tenta fazer o melhor, acho que o time competiu até o final. Jogou bem até os 25 minutos, caiu um pouco de produção, o Flamengo começou a tirar os espaços, nós começamos a errar passes. E nós, quando temos tempo, trabalhamos, treinamos, como sair jogando, como alternativas de mexida para a construção do jogo desde trás. Mas tem um adversário do outro lado que também trabalha, também treina, tentando vencer os jogos. Nem sempre, infelizmente, não atingimos, acho que esse ponto ainda, de entrar em determinados jogos e ganharmos com certa
facilidade ou com predominância de jogo, como foi hoje o jogo contra o Flamengo. Rogério, faltam 9 jogos para acabar o campeonato e a gente fala de competitividade, tipo, de alguém do banco acreditar que pode entrar, correr e ganhar essa vaga. Só que em outros momentos também, a gente vê jogadores como o Tassiano indo abaixo, o Jean Lucas indo abaixo. Outro momento foi do torcedor e parte da imprensa cobrar pela permanência do Cauli, né? Quando você pegava no pé do Cauli, porque o Cauli era mantido e você respondia bastante do jeito que o time jogava para o Cauli. Sim. Mas porque essa manutenção também, mesmo eles vindo abaixo, tanto do Tassiano quanto do Jean Lucas, e deixá-lo também por muito tempo em campo. Hoje o Tassiano perdeu depois eu vi, na hora eu achei que você não tem o ângulo, né, do banco de reservas, agora eu vi. Teve uma chance boa de fazer gol. Eu acho que o torcedor isso leva muito em consideração na hora de vaiar um determinado jogador. O Jean, talvez pela minutagem também do ano alta que ele tem, é o jogador que mais minutos jogou. Até fisicamente cai um pouquinho durante o jogo. Acho que é natural essa oscilação de você... Um jogador que eu acho ele bastante importante, porque é o jogador de maior força física do meio-campo, que compensa a parte técnica dos outros, né? Mas hoje, tecnicamente, ele errou um pouco mais acima do normal. E os jogadores que nós temos no banco entraram hoje também, fizeram, acho que o seu melhor, Ademir, Ratão, Lúcio, em tese, que são os 3 atacantes. No meio-campo, hoje nós tínhamos praticamente o Iago, né, como natural, um substituto natural do meio-campo. Infelizmente o Rezende se lesionou. Infelizmente o Nico, que treinou essa semana, nós não achamos que ele tinha ainda condição. A gente espera que desses 10 dias agora ele tenha condição de jogo contra o Cruzeiro. O Everton com um cartão amarelo. Então, assim, dentro das alternativas que nós temos, nós tentamos fazer o que é melhor para a equipe. Claro que um jogo ou outro, o jogador pode jogar abaixo, e é natural, e por isso que até o torcedor cobra, vaia, enfim, devido ao que cada um produz no jogo. Boa noite, professor. A gente viu sempre o Luciano Juba, desde quando chegou aqui, sendo hoje jogando só como lateral. Hoje o Luciano foi adiantado para a segunda linha. Uhum. E no esporte ele se destacou muito na segunda linha, jogando e atacando, espaço que o Jean Lucas ocupa. E hoje o senhor fez essa alteração. Por que a gente não consegue... A gente gostaria de saber do senhor, por que não o Juba na segunda linha, com o Iago reforçando esse lado esquerdo? Uhum. Bom, eu acho que o Juba, dentro do modelo de jogo que nós temos de construção, acho que nós encontramos uma boa posição para o Juba, onde ele tem bom passe, ele consegue achar, muitas vezes, Cauli por dentro, achar essa bola no fundo. Eu acho que ele rende mais na posição que ele ocupa hoje do que como um atacante. Aliás, no esporte ele jogava mais até na última linha, né, mais aberto do que nessa faixa central do campo. Hoje ele vai para o meio, porque o Jean Lucas não teve tão bem hoje no jogo, aí nós tentamos fazer o Iago. Acho que é possível fazer isso, como você falou, de jogar com o Iago, adiantar o Juba em determinados momentos no jogo. Acho que hoje até nós vimos um pouco do Juba jogando no meio campo, acho que um pouco mais cansado até, na verdade, mas aí era uma questão, o Jean Lucas também um pouco cansado, tão desgastado. Mas eu vejo, na minha opinião, o Juba é um bom construtor, um homem que sabe fazer bons passes na saída de jogo. Por isso que eu uso ele nessa função. Acho, dentro do meu conhecimento do futebol, vejo que nessa função ele nos ajuda bastante, ele colabora bastante com a gente. Rogério, boa noite. Evelyn Santos, do Mosaico Esportivo. Levando em consideração a cobrança do torcedor diretamente com o seu trabalho, qual o posicionamento que você acha que deve ser adotado, de modo geral, para trazer um resultado positivo e até mesmo acalmar o coração do torcedor tricolor? Olha, eu acho que, se fosse de uma maneira simples, é vencer os jogos. Talvez isso é o que, né, no futebol que eu conheço, é o melhor remédio que você tem para quando as vaias acontecem. Que são jogos contra bons times, né, que também têm qualidade, e nem sempre a gente consegue vencer, apesar de ser uma campanha dentro de casa, e muito, logicamente, em função do apoio do torcedor, né? Com muitas vitórias, mas, infelizmente, nós não conseguimos entregar. O que tem que fazer? Continuar trabalhando, tentar repetir, e ter mais felicidade numa conclusão, numa chance. Nós tivemos a grande chance, novamente, primeiro, antes do Flamengo, né? Lá no último jogo, o Everaldo sai aquela na cara do gol, nós tivemos a oportunidade de empatar o jogo já nos acréscimos, se eu não me engano, acho que já estava nos acréscimos, com o cabeceio do Juba.
Tivemos a bola que sobrou para o Arias na canhota e não na direita, ou seja, jogamos com o Flamengo, criando oportunidades e precisamos jogar bem e vencer os jogos. Eu acho que é isso que acalma o coração do torcedor. Rogério, boa noite. Antes da partida contra o Fortaleza, o Bahia vem de uma sequência de 8 jogos atuando com os mesmos jogadores, a mesma equipe, sem nenhuma alteração. Aquela partida, o Canu não pôde jogar, jogou o Vitor Cuesta. No jogo aqui na Fonte Nova, o Bahia voltou a atuar com a mesma equipe. Agora o Bahia tem mais o desfalque, né? O Arias está fora por conta da expulsão e o Caio Alexandre tomou o 3º cartão amarelo. Sim. E o torcedor se questiona, diante dessas alterações, mesmo dessa forma, quando o Bahia não teve o Canu, jogou o Cuesta, manteve a mesma formação, manteve o mesmo esquema de jogo. Diante desses jogadores que você não vai ter para a próxima partida, existe alguma expectativa de que o Bahia consiga mudar o esquema tático para enfrentar o Cruzeiro, já que não vai ter o Caio Alexandre, não vai ter o Santiago Arias? Bom, em tese, naturalmente, no lugar do Arias entra um outro lateral direito. Em tese, no lugar do Caio, ele é o primeiro volante da equipe. Nós temos as opções do Iago, temos que avaliar essa semana de trabalho do Nico, né? E temos um Depena que pode fazer essa função, enfim. Mas, né, os jogadores, o Rezende, por exemplo, não vai estar presente com a gente nesse jogo. Então, nós temos que fazer uma avaliação nesse sentido, de quem pode ocupar. Não vejo como você fazer uma alteração brusca, né? Não consigo ver a maneira. Nós vamos colocar jogadores da posição nessas posições. E eu acho que esse sistema de jogo, como você fala, você fala em trocar, ele também fez muitos pontos no campeonato e nos deu uma 7ª posição hoje devido ao empate do Inter no último minuto, né? Então nós temos que voltar a vencer e trabalhar durante esses 10 dias que tem para trabalhar. Nós vamos descansar amanhã, trabalhar até o meio da semana, dar um descanso para eles no final de semana. Mentalmente também é cansativo para eles. E voltar a trabalhar na segunda-feira para enfrentar o Cruzeiro. Rogério, um primeiro tempo onde o Bahia conseguiu até competir contra o Flamengo. Você já falou dos 25 minutos. E, basicamente, por que a partir do primeiro ou segundo erro, o time vai diminuindo, evoluindo? Ele jogou um primeiro tempo, competiu um primeiro tempo, segundo tempo, correu, se dedicou, mas não jogou. Não jogou pedra em santo, como a gente fala em bom baianês. O time não jogou nada. Quem tentou, errou. Quem tentou dominar, escapuliu. Quem tentou passar, errou. Quem tentou driblar, driblou demais, saiu com bola e tudo. E assim foi. Não faltou vontade, mas faltou qualidade técnica, gesto técnico. E assim, já perguntaram e você falou, mas o lado esquerdo não poderia ter um suporte melhor? O Jean Lucas errou, ok. Eu contei 4 contra-ataques que ele errou em sequência por excesso de preciosismo. O Juba passando do lado, fazia o simples, em tocar do lado, preferiu um passe por elevação, deu na cabeça do zagueiro. Na outra, ele quis driblar e bater com 3 homens à frente quando o Cauli estava do lado dele. E assim vai. Às vezes também não lhe irrita do lado de fora, às vezes você não pensa em trocar antes até da irritação, seja nossa, seja do torcedor, seja de todos, porque o lado esquerdo, por vezes a gente percebe o Juba querendo jogar e os companheiros não no mesmo nível. Hoje o Tassiano não estava no mesmo nível. Hoje o Jean Lucas não estava no mesmo nível. E depois que você mudou ele de posição, o Juba até conseguiu outras 2, 3 jogadas, um chute até que ele poderia ter batido para o gol. Falta um pouco disso, falta um pouco de entendimento seu, do time. Falta o quê para isso acontecer melhor? Eu acho que nós temos do lado esquerdo o suporte, as triangulações que são feitas pelo lado esquerdo. Às vezes você não faz uma partida tecnicamente bem. Nós colocamos velocidade no segundo tempo. É como você falou, né? Infelizmente escapa a bola num domínio, às vezes, ou num contra um. Você perde o tempo de um drible, de chegar à frente, num domínio, não consegue executar com perfeição. Mas eu acho que não faltou a vontade, a dedicação de todos para vencer. Nós não conseguimos tecnicamente desenvolver bem. Quando você tira, não tem o Everton, sai o Depena, você vai perdendo cada vez mais a qualidade técnica do meio campo. É natural. Você vai ganhando força um pouco mais, mas vai perdendo a qualidade técnica. E os homens de frente, quando o Cauli sai daquela função de 10 e vem jogar mais para baixo, num tripé, para começar o jogo de maneira melhor construída, aí você tem 3 atacantes na frente. E quando as coisas não dão certo nas jogadas individuais, nas bolas longas, né, você não consegue. Você pode ter a força de vontade, que não faltou, a pressão, tentando pressionar, recuperar. Fomos pressionar mais alto no segundo tempo o Flamengo, para não deixar tão confortável o Flamengo.
Mas nem sempre você consegue apresentar o futebol que todos esperam. Eu acho que foi muito mais por erro técnico, gesto técnico, do que uma falta de desejo de vencer o jogo. Tanto que o time ainda teve, né, nos seus acréscimos, antes de sofrer o pênalti, que foi o último lance do jogo, teve a oportunidade de empatar a partida. Rogério, boa noite. Hoje o Bahia perde uma oportunidade significativa de vencer um clube direto na luta pela classificação da Libertadores. Flamengo dentro do G4, o Bahia no início da rodada ocupava a 6ª colocação. E agora o Bahia vai enfrentar o Cruzeiro fora de casa. O Esquadrão não vence um jogo fora de casa desde agosto, né, naquele triunfo por 2-0 contra o Grêmio. Vai ter uma parada significativa de preparação, como você já adiantou aqui, para o jogo do Cruzeiro. Mas como atribuir, né, esse tempo de qualidade, de treinamento, de conversa, de concentração, para que possa dar resultado de fato dentro de campo e quebrar esse longo jejum de não vencer fora de casa? Eu repito para você, o tempo para nós e para o Cruzeiro é quase o mesmo. O Cruzeiro tem 2 dias a mais de preparação do que a gente, não é às vezes o que define. As ausências vão ser sentidas, logicamente o Caio é uma peça fundamental no nosso sistema de jogo e ela vai ser sentida. O Arias, nós temos 2 jogadores que podem suprir a sua ausência, e nós vamos tentar usar esse tempo para encontrar os melhores jogadores, para ocupar as funções desses 2 jogadores que nos deixam com o 3º cartão amarelo e tentar trabalhar melhor finalização, puxada de contra-ataque, quando entram os jovens mais velozes de frente, que a gente tenha uma melhor finalização, que a gente consiga finalizar melhor as jogadas. Nós vamos enfrentar um time que tem como característica a construção desde baixo também, que já mostrou nesse último jogo contra o Fluminense, né? É um time que vai, pela característica do próprio Diniz, vai construir desde trás. Como nós podemos marcar melhor, pressioná-los de maneira melhor, é para isso que nós vamos usar o tempo. Agora, eu repito novamente, infelizmente o tempo não é uma garantia de resultado, porque senão o Cruzeiro e nós, né, seria fácil explicar, os 2 teriam que ganhar a partida. Infelizmente o futebol não é uma ciência exata. Boa noite, Rogério. Mais uma vez, assim, quando você enfrenta um time, quando o Bahia enfrenta um time, esse Bahia enfrenta um time com uma capacidade física maior, sobretudo no meio de campo, o Bahia sofre, né? Hoje perdeu praticamente todas as segundas bolas, né? Hoje não conseguiu ganhar os duelos de 1 contra 1, qualquer toque, os jogadores eram desequilibrados. Você se sente assim, você já falou, né? Seu time, esse time foi o time que pontuou para deixar o time até em 6º lugar até essa rodada, 7º agora. Mas você também se sente um pouco refém, assim, de um time que tem uma limitação física e quando pega equipes como o Flamengo ou como pega equipes que têm um jogo físico e qualidade técnica, o que termina acontecendo bastante na Série A, se não se sente um pouco refém. E aí, somente complementando, se pensa em alterações, como, por exemplo, um time físico contra o qual você conseguiu trabalhar de maneira diferente, foi aquele jogo específico do Atlético Paranaense fora de casa. Você pensa em ainda nesse Campeonato Brasileiro tentar trabalhar uma alternativa? Naquele time, se eu não me engano, jogou Rezende de primeiro volante, né? Foi naquele dia, né? Eu acho. E Depena jogou como hoje, na função. E Biel jogou, se eu não me engano, naquele jogo, começou jogando, né? O Biel está lesionado há um bom tempo. O Rezende, ele deve ficar um bom tempo fora. Se você perceber, como característica, o nosso meio-campo, ele não tem um jogador, à exceção do Rezende, ou agora, quem sabe, da volta do Nico, que é um jogador um pouco mais físico, como você fala. Nós não temos essa característica. Então, não é um caso de ser refém ou não. Esse é o tipo de jogo que nós temos. Claro que contra times fortes, e hoje teve um lance que nós perdemos 3 ou 4 divididas consecutivas até que o Flamengo chegasse ao nosso gol. Infelizmente, o Flamengo não é só um time forte fisicamente, é um forte fisicamente e muito bom tecnicamente, né? Se você der algum espaço, você tenta subir linha, marcar mais pressão, e eles conseguem, pela qualidade técnica, sair dessa pressão de marcação. Então, dentro do que nós temos, é um time que ele tem que manter mais ou menos um estilo de jogo, um modo de jogo, porque os jogadores que nós temos de meio campo hoje disponíveis, eles todos são, não dá como você dizer, vamos fazer um meio campo Nico e Rezende, por exemplo, para ser um meio campo marcador, que tenha mais características de marcação. Um jogador, infelizmente, está
tá lesionado, o outro está voltando de lesão, nós vamos tentar trabalhar ele essa semana para ver se a gente tem condições, eu acho que deve ter ao menos alguns minutos para utilizar contra o Cruzeiro. Mas é um modelo de jogo no qual nós não temos tanto, o Depena, por exemplo, não difere muito do Everton Ribeiro na parte física, não sei se vocês concordam ou não, né? O Iago, ele não difere tanto do Caio numa parte física, não são jogadores tão... Como relevância, eles têm a parte técnica, né? Então, por isso que a gente joga dessa maneira. E por isso que o jogo de transição, para nós, não funciona tão bem como foi no segundo tempo, quando a gente começou muita bola longa. Nós temos que ter o jogo de pé em pé, porque é o que ele melhor funciona no modelo de jogo, com as peças que a gente tem disponíveis. Pronto, professor, encerrado. Obrigado, Boa noite. Pessoal.